aqui no lado direito. Parabéns pelo verbete. Eu estava pensando dentro da autenticidade na personalidade dependente, que é aquela que precisa da aprovação dos outros, né, para se manifestar. E ela deixa de ser autêntica e mostrar sua verdadeira personalidade por causa disso. Então, eu não sei se seria bom colocar na fotologia e saber tua opinião sobre o assunto, tá? Bom, esse verbete aqui, ele é baseado num livro que eu estou escrevendo. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei enxugar e colocar o que tiver mais relação com a autenticidade. Eu caí muitas vezes na tentação de colocar algumas coisas sobre inautenticidade. Tem até um verbete que fala sobre isso, né? Mas isso que você falou da personalidade que é dependente da aprovação, ela tem tudo a ver com o problema da inautenticidade. Quer dizer, a vaidade da pessoa, dela querer ser aceita pelas outras, faz com que ela modifique o que ela ser um camaleão social, né? Para que ela possa receber a aprovação, o reconhecimento, o senso de pertencimento do grupo. Então, eu diria que um dos grandes motivos do problema da falta de autenticidade, a inautenticidade, é justamente esse. É a questão da vaidade, você querer agradar todo mundo, você não está agradando a si mesmo, porque você está sendo contra, muitas vezes, muitas coisas que você está fazendo, né? E aí você acaba ficando com a consciência pesada, ou seja, você não está fazendo aquilo que é para você fazer, você está fazendo para os outros, seu lock é externo. Né? Tony, aqui no B. Na fatologia, na página 13, você comenta na segunda linha as autoacariações. Você poderia comentar se tem uma técnica de autoacariação? Como é que você trata disso? Hein? Olha, eu diria que todas as técnicas que têm relação com a conscienciometria, né, o próprio conscienciograma, eles ajudam muito nessa questão da autoacariação. A autoacariação, aqui no caso, seria você abrir a porta daquele quarto escuro que você tem dentro da sua intraconsciencialidade, de modo que você possa investigar o que tem lá dentro, né? E isso tem relação com a autocrítica honesta que foi colocada antes, de modo que a pessoa comece a colocar tudo às claras, pegar esse quarto escuro, abrir, ventilar ele, mostrar para si mesmo o que tem dentro da pessoa. Isso feito de uma forma tranquila, sem autopunição, sem nenhuma conotação negativa, pelo contrário. É uma forma de fazer uma autoconsciencioterapia, também tem relação com a autoconsciencioterapia. Então, as técnicas, eu acredito que nós já possuímos aqui, muitas delas. A própria conscienciometria, a própria autoconsciencioterapia, são formas de você fazer essa autoacariação, que eu chamei de autoacariação. Tony, aqui no B, eu gostaria de, aqui na fatologia, na terceira linha da página 13, se coloca a congruência entre a realidade interconsciencial e a autocognição. Como é que se dá essa relação, dessa realidade? Então vamos lá. Uma coisa é o que você conhece sobre você, é o seu autoconhecimento. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é a sua realidade intraconsciencial. Então, aqui eu coloco a congruência, quer dizer, a coerência, a integridade entre essas duas coisas. Então, veja bem, a pergunta que eu te faço. Aquilo que você conhece de você, aquilo que você sabe a seu respeito, reflete fielmente o que você é de fato? Então, seria mais ou menos isso daí. Aquilo que você sabe sobre você condiz com a sua própria realidade? Né? Muitas vezes nós temos um auto-julgamento, uma autoavaliação totalmente distorcida da gente. Para baixo ou para cima. Ou a pessoa às vezes se deprecia, ou ela se supervaloriza de uma forma, até com cabotinismo, né? Ela se maximiza. Então, essa congruência é justamente isso. Uma coisa é a sua realidade intraconsciencial. Nós conhecemos pouco ainda sobre a nossa realidade intraconsciencial. Nós conhecemos alguns flashes, alguns ângulos disso. Nós precisamos entender isso mais através da autopesquisa. E aí, no caso, a resposta que você deu no momento em que a Magali perguntou para você, seria uma técnica eficiente, a crítica da crítica. A autocrítica, uma crítica sobre a autocrítica. Isso.
Essa seria uma técnica... Você quer ver uma coisa que ajuda, por exemplo? É você parar para pensar nas suas zonas de desconforto moral. Aonde é que a sua energia azeda? Aonde é que você fica com desconforto moral? Entende? Então, quando você começa a parar e pensar nisso, isso pode ser sobre você, pode ser em relação com outra pessoa. Então, isso gera um desconforto moral, que é o problema da autocorrupção. A autocorrupção, ela gera justamente esse desconforto moral. Então, começar a investigar isso, entrar nesse veio. Por quê? Quando é que isso acontece? Qual o traço que tem relação com isso? Em que momento isso surge? Desse modo, você vai começar a cair um biombo. Aquele biombo que estava escondendo alguma coisa, ele desmorona e aparece algum ponto seu que você precisa trabalhar. Então, veja, isso é dentro da autenticidade íntima, da autenticidade intraconsciencial, que é o quanto você é autêntico com você mesmo. Tem coisas que a gente esconde da gente, ou não quer falar, ou, por exemplo, tem coisas que a pessoa evita até de escrever sobre ela própria. Ela tem vergonha, ela se autocensura. Precisaria ter o Wikileaks aí, no caso. A pessoa vai fazer um vazamento para ela própria daquilo que ela está acobertando dela. Tem gente que não consegue esconder nada do que é. O Narciso, por exemplo, não esconde. Ele aparece, querendo ou não, o tempo todo. Ela acha que está escondendo, mas aquilo aparece para todo mundo. Mas o Narciso, às vezes, não esconde. Ele não consegue. Então, ele acaba se rendendo à evidência e fica desse modo mesmo. O processo narcisista é isso. É muita coisa nesse sentido. E aí, no caso, né, nessa última colocação que você fez, seria um mecanismo de defesa do ego. O fato da pessoa não conseguir falar determinados traços que ela tem, seria um mecanismo de defesa? Sim. Seria, por exemplo, esse caso de esconder de si mesmo, seria o problema da negação da realidade. Só que seria a negação da própria realidade.